espiritualidade amiga a todos os mentores espirituais, em especial o Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, e vamos vibrar pela saúde, pelo bem-estar e a cura de todos os nossos irmãos aqui, constante dessa lista. Laiane Aline Clementino Souza, Antônio Rebouças, Irani Camargo, Osana Paulo dos Santos Xavier, Alissa Farias Paludo Foster, Fabiane Duarte Mesquita, Daniel Alves Mesquita, Valquíria Holanda P. Costa, Fabiane Blenda Vieira, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Ramalho, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Carla Sueli Aguiar da Silva, Luiz Fernando Barbosa, Guilherme Bezerra Damasceno, Ruth Marinho Ferreira, Eliane Dantas de Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Ivonete Pacheco, Léo Pacheco, Bárbara Emanuela Pacheco, Roberta Araújo Cavalcante Menezes, Erivete Pereira Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Lucas Batista Freitas, Viviane Rodrigues de Almeida e Daniele Tinoco e Daniele X, que a espiritualidade maior possa encaminhá-las ao Pai Celestial para que receba a assistência, a proteção e a cura, de acordo com o merecimento de cada um, que seja feita todas as vontades do Pai em todas as nossas ações. E agora eu convido a nossa irmã Doralice para fazer o episódio de hoje. É com você, Dora. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. A turma estão tudo de férias, né? Férias longas. Não, a Isabel me comunicou que só voltaria na próxima terça-feira. Tá certo. Obrigada, boa noite a cada um de vocês. Momento, vamos fazer a nossa leitura do nosso exórdio, nossa leitura preparatória para o nosso evangelho da noite de hoje. Do nosso livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e autor espiritual Emmanuel, o capítulo 6, intitulado Multidões. Jesus fala a Marcos no capítulo 8, versículo 2. Tenho compaixão da multidão. E o Emmanuel nos explica dizendo assim: os espíritos verdadeiramente educados representam, em todos os tempos, grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum. Em vez de ajudá-la, explorar-lhes as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, criam guerras de extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhes sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhes oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, tem alguém com telefone ou com microfone aberto. Em todos os tempos, as situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões, acima de todas as possibilidades humanas. Entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pecadores e proletários, aleijados e cegos,
velhos cansados e mães aflitas. Volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhes a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. O Senhor observa o que fazes, é que Ele está vendo, está olhando a cada um de nós, o que nós fazemos de certo ou de errado. Então, as multidões, eu fui buscar o que quer dizer multidões. Tudo depende. Tem a multidão do evangelho, tem a multidão das igrejas, tem a multidão de todos os tipos de coisas, mas tem um grupo de pessoas que segue por conveniência ou interesses e benefícios imediatos. Tem muitas multidões que procuram isso, né? Outros por fenômenos, outros por querer dar aqui e já receber aqui de volta. Então, que a mão direita está dando, a esquerda já está puxando para querer para si, né? E nós, dessa vida, nada nós levamos, então não devemos amontoar nada. Só o tesouro que Deus nos dá, o coração, das coisas boas que a gente faz, apesar que a gente não mede também, porque muitas das vezes a gente está fazendo uma coisa, achando que está fazendo a melhor coisa do mundo, mas para Deus a gente está fazendo tudo errado. Então a gente tem que ter os pesos e as medidas, né? Então passo a palavra ao senhor Arlindo. Muito obrigada por hoje. Obrigado, Dora. Mais uma vez, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. E dando continuidade às nossas atividades do Evangelho de hoje, vamos rogar ao Pai Celestial, a nosso amado Mestre Jesus, a Virgem Mãe Santíssima, o nosso mentor espiritual da nossa casa, o Dr. Bezerra de Menezes, para dar início ao Evangelho da noite de hoje. Passando a palavra ao nosso irmão Juarez, que fará a leitura e explanação da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. Em primeiro lugar, a oração, senhor Arlindo. Boa noite, senhor. Falta pressa. Perdão, apressei. E agora, meus irmãos, chamo o nosso irmão Gilson para fazer a prece de abertura da noite de hoje. Seja bem-vindo, Gilson. É com você, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Hoje vamos fazer a oração da noite com o término do ciclo natalino para todos nós. A oração da noite diz o seguinte: boa noite, Pai. Termina o dia e te entrego o meu cansaço. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos. Pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei-me que tu és o meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo desejo de recuperação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe compreensiva e carinhosa. Obrigado por tudo e perdão. Perdão, Senhor, perdão pelo meu rosto carrancudo. Perdão porque me esqueci de que não sou filho único, mas irmão de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração, pela ansiedade de espírito de servir. Perdão porque não evitei aquelas lágrimas e aquele desgosto. Perdão por ter aprisionado em mim a tua mensagem de amor. Perdão porque não estive disposto a dizer sim, como Maria. Perdão por aquele que deveriam pedir perdão se não decidiram a fazê-lo.
Perdoa-me, Pai, e abençoa meus propósitos para o dia de amanhã. Que ao despertar me domine um novo ensinamento. Que o dia de amanhã seja um contínuo sim da minha vida. Boa noite, Pai, e até amanhã. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Armin. Obrigado, meu irmão. E envolvido por essa atmosfera de paz, de harmonia, de equilíbrio, vamos rogar ao nosso Pai Celestial, à nossa Mãe Santíssima, ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso mentor da nossa casa, doutor Bezerra de Menezes, a permissão para dar início ao nosso Evangelho da noite de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Juarez, já se faz presente. Seja bem-vindo, meu irmão, é com você. Boa noite, seu Arlindo. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje, sendo o nosso primeiro evangelho do ano, né? E nos traz a incumbência de falar das instruções dos Espíritos, a Era Nova. O que seria essa Era Nova, né? Kardec, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esse primeiro capítulo, ele diz assim, eu não vim destruir a lei. Aí traz o seguinte, as 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, né? Aí traz o seguinte, a união da aliança da ciência e da religião. Ou seja, ele traz essa junção de comprovação de que a doutrina espírita, a filosofia espírita, ao qual nós participamos, tem um cunho religioso, e a seguinte adiante, ele traz as instruções dos Espíritos, a Era Nova. O que seria a Era Nova? A Era Nova seria, a gente tem Moisés, tem o Cristo e tem o Espiritismo. Tem a concordância da ciência e da religião, trazendo o esclarecimento, e traz uma Era Nova. O que seria essa Era Nova? Seria o despertar da consciência para a consciência de que existe a vida após a morte e que a vida continua e que a única morte que há é a do corpo orgânico, que nós já lemos inúmeras vezes no Evangelho, que ele vem do pó e para o pó ele retorna. Mas Paulo, lá em uma de suas epístolas, nos diz o seguinte, que morre corpo carnal e ressuscita-se corpo espiritual, ou seja, o espírito ele é eterno, e essa nova era trata exatamente dessa transição das 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, a explicação através da ciência e da religião que existe uma vida nova, e a gente ouve falar muitas coisas com relação, mas muitos dizem assim, eu nunca vi ninguém voltar para dizer nada. Aí eu digo, amigo, eu já ouvi muitas vezes. E eu não tenho absoluta, mas absoluta certeza de que tudo isso realmente condiz com a nossa evolução. Porque nós temos que respeitar aqueles que não entendem, compreendem ou não aceitam que existe uma vida além desta vida. E o capítulo 1, no item 9, que é Instruções dos Espíritos, a Era Nova, nos diz assim, Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para fazer conhecer não somente os hebreus, mas ainda os povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas das vicissitudes desse povo. Eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divinidade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque postos em prática em toda a sua pureza,
ela não teria sido, então, compreendida, mas os 10 mandamentos de Deus não ficaram menos com um frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que ela tinha a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar ao inimigo. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sobre o das artes, das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se tem convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia, então, a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos sentimentos, enquanto que a ideia de Deus falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. A moral evangélica cristã que deve renovar o mundo e aproximar os homens, e os tornar irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para nós, espíritos superiores, aqueles que habitam hoje. É a lei do progresso, é a qual a natureza está submetida, e se cumpre é o espiritismo, é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Eles devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram, porque delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, eles têm necessidades para atingir a maturidade, e de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção à beleza e à santidade da moral, impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo arremetará. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Ou seja, ele fala aqui de uma transição das 3 revelações, Moisés, Jesus Cristo e o Espiritismo. E à medida em que a Terra avança, nós vamos ter explicações condizentes que nos trazem a explicação de que existe vida após a morte. Hoje nós temos inúmeras obras e inúmeras revelações, inclusive tem recentemente um médico português que escreveu uma obra comprovando, ele, cirurgião, né, neurocirurgião, ele comprova ali através das experiências quase mortes e escreve um livro comprovando que existe vida após a morte. Veja bem, é um médico, tá, cientista que está fazendo, não é a ciência, porque muitas vezes as pessoas falam que a ciência comprovou. Para que a ciência comprove, é necessário que essa publicação deste livro seja colocada em uma revista científica com uma amplidão de conhecimentos para que haja vários e vários cientistas que comprovem conjuntamente. Na revista Nature, nós temos lá inúmeros artigos, tá? 2018, 2017, e, se eu não me engano, 2020, que comprovam muitos artigos que estão no livro Evolução em Dois Mundos. É diferente porque ali na revista Nature já existe um respaldo científico por vários cientistas com relação a inúmeras colocações, e a gente vê hoje a ciência comprovando o que André Luiz trouxe através de Emmanuel, ou através de Chico Xavier, esses esclarecimentos. Então, é pesquisar, buscar os artigos e a comprovação que se bate em relação ao que está escrito, que está na obra Evolução em Dois Mundos. Continuando o nosso texto. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem
ver a verdade, dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas da verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, e os espíritos se opõem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases, o raio estourará. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvia as expensas de que é de ordem moral, e de tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração é o amor deve caminhar, unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou o cristão. Retornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-os de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem bastante. Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelhais às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façam ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia. Mas sem grãos de areias não haveria montanhas. Assim, pois, que essas palavras, nós somos pequenos, não têm mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói edifício da sua república, e os animáculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou, apóstolo da paz universal, e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e caminhai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, autor 1861. Ou seja, nós querendo ou não querendo aceitar, compreender ou não compreendendo, a questão de que a vida continua, de que Jesus, em essência divina, é o amor que veio transformar as criaturas, está aí, porque é o seguinte, quando nós oramos, quando nós temos fé, confiamos e buscamos a certeza de que a espiritualidade nos envolve, nós sentimos uma paz interior que refrigera a alma e nos faz chegar ao ponto onde nós precisamos. Não porque as coisas mudarão, mas porque nós mudamos a nossa conduta moral na condição em que nos encontramos. E essa conduta transformada, ela nos faz compreender de que tudo tem uma razão de ser, o acaso não existe, e as coisas que nós estamos vivendo são necessárias à nossa evolução. É necessário que haja compreensão, entendimento e, acima de tudo, a confiança naqueles espíritos que nos sustentam. No item 11, Santo Agostinho traz para nós assim: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces, como muitos foi arrancado ao paganismo, dizemos, melhor, a impiedade mais profunda pelo esplendor da verdade, quando, em meio a seus excessos, sentiu em sua alma essa ligação estranha que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava a ilures e não nos prazeres excitantes e fugidios. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, ouviu ele também a voz que se lhes exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito as palavras ao mesmo tempo características e proféticas que pronunciou depois de ter pedido Santa Mônica
eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e dar conselhos, revelando-me de que nos espera na vida futura, que ensinamentos dessas palavras e que previsão brilhante da vida futura, da doutrina futura. É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade, que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1861. Veja bem, o discípulo Erasto, ele traz para nós a história de Paulo de Tarso e a história, tá, de Santo Agostinho. Santo Agostinho vivia no mundo dos prazeres. Ele dizia, me tire daqui, mas não me tire agora. Por que não tire agora? Porque ele estava vivendo na mais plena das suas vontades de querer realizar os desejos carnais. E ali, naquele momento, a vontade dele era de viver aquela experiência que ele precisava para se libertar do fardo pesado da matéria e compreender de que existia uma vida após essa vida e que esta vida é a verdadeira vida do Espírito, onde o amor, a paz, a harmonia e o equilíbrio e a serenidade nos traz a condição de compreender de que as coisas não são por acaso e que tudo tem uma razão de ser na vida. Quando nós assim pensamos, refletindo na transformação moral da criatura, nós temos a condição de compreender de que o homem, hoje, ele se encontra no mais pleno de sua evolução tecnológica do que ele jamais teve na Terra. Mas se ele olhar, ele vai ver que moralmente ele está exatamente como nessa passagem do Evangelho de hoje, ou seja, ainda está envolvido pelas questões materiais. Hoje estamos assistindo aí atrocidade dos homens, inúmeras guerras estão sendo colocadas a pretexto de que nós queremos que o nosso orgulho, nosso egoísmo e a nossa vaidade prevaleça sobre os outros. Ou seja, eu tenho que conduzir as massas à minha vontade. Foi o que a Roma antiga fez, juntando o poder que ela tinha em Roma com a palavra de Jesus Cristo, que criou a Igreja Apostólica Romana, e nós temos aí até hoje, e outras igrejas foram fundadas tão somente para conduzir manadas, dizendo assim, você tem que seguir e fazer o que eu faço. E hoje tem mais uma história lá. O padre está rezando, o bispo está rezando, o pastor está rezando, já está com um cartãozinho lá na mão do Pix para o cara fazer a transferência na igreja, porque ele tem que ter e viver de alguma forma. Isso daí nos faz compreender de que não existe ali a verdadeira fé, não existe ali o verdadeiro amor, mas existe uma vontade de querer conduzir pessoas de uma forma cega e não esclarecida. A gente leu aqui no princípio que Kardec disse que a fé ela é inabalável, se ela é verdadeira, não existirá uma fé frágil, vacilante, se você não confia de que existe uma vida futura. Ou seja, qual o sentido da vida? Né? É necessário que a gente compreenda e entenda. Viktor Frankl, que escreveu esse livro, O Sentido da Vida, sai na Segunda Guerra de um campo de concentração, vivendo ali com 45 quilos, com 1,80 m de altura, da sua mais inteira magreza, mas convicto de que venceria tudo aquilo. E a gente tem uma nota aqui de Santo Agostinho que ele traz para nós essa reflexão. Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não vê como homem. Sua alma liberta entrevê suas novas qualidades, compreende que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía. Mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que teve que mudar sobre sua crença concernente aos espíritos incubos e sucubos, e sobre o anatema de que havia lançado contra a teoria das antípodas. Agora que o cristianismo lhes parece em toda a sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diretamente do que, quando vivo, sem deixar de ser apóstolo cristão, pôde, sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê cumprimento das coisas preditas, proclamando que hoje não faz senão nos conduzir a uma interpretação
mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Ou seja, a gente vê inúmeros espíritos trazendo para nós a reflexão da condição de que a vida continua após a morte. Essa era nova, ela é a era da transformação moral da criatura. Mas por que que nós não estamos vendo ela acontecer? Porque ela é lenta e gradual. Ela vai se propagando de acordo com a evolução dos seres que aqui se encontram. Nós estamos e vemos, ouvido muitas coisas com relação a essa transição planetária, mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Esse mundo só irá acontecer se nós gradativamente trabalhamos as nossas essências, porque o que está fora não vai mudar o que está dentro, mas se dentro, interiormente em nós mudarmos os pensamentos, atos, gestos e palavras, compreendendo que somos espíritos em evolução, num processo de evolução contínuo. E essa continuidade se faz necessária para que nós venhamos a refletir de que o acaso ele não existe, que tudo tem uma razão de ser. Eu separei aqui do livro Diálogo com as Sombras, tá? Alguns esclarecimentos sobre a prece. E por que que a gente está falando de uma era nova e a gente vai falar sobre a prece? Veja bem, a era nova, ela nos diz que existe uma transformação moral. A gente chega na casa espírita, no templo religioso, sempre que nós estamos com alguma dificuldade, com algum problema, buscando uma solução. E o que que a gente faz ao chegar lá? A gente procura o esclarecimento. E lá nos ensinam a fazer uma oração, uma prece, quando a gente for dormir, quando acordar. Mas essa prece só terá efeito se nós impulsionarmos a energia em que nossa mente, como um propulsor, como um dínamo gerador, fluir nessa moral cristã, nessa energia que fará com que todos nós venhamos a sentir, a ter a percepção do magnetismo que ela impregna e ela faz chegar a essas criaturas, esses seres que precisam do amparo. Mas o maior amparado seremos nós. Por quê? Porque quando nós impulsionamos, através do poder da fé, essa prece direcionada a alguém, e colocamos o nome daquela criatura, ela vai chegar somente para aquela criatura. Mas se nós elevarmos o mesmo pensamento e pedirmos por todos os enfermos, os espíritos que estão nessa condição de levar essas preces, eles levarão até o Criador do Universo. Todos esses espíritos serão amparados e assistidos. E aqui, tá, no item Diálogo com as Sombras, a prece diz assim: a fé e o amor são os dois grandes instrumentos de trabalho do doutrinador. Ainda voltaremos a falar sobre o amor, esse tema inesgotável, fonte de beleza eterna, de reservas inexauríveis de energia criadora, de harmonia insuspeitadas, sempre a nos surpreender com o seu infinito potencial. A fé e o amor causam impactos espantosos em nossos irmãos infelizes. Quantas vezes tenho ouvido depoimentos de comovedora sinceridade de espíritos aturdidos ante a evidência desses sentimentos. Que fé absurda tem você? Disse-me um deles. Ele não queria dizer que a minha fé era falsa, extravagante, ilógica ou irracional. Ele se surpreendia em achá-la tão legítima, tão viva, tão firme, e acrescentou estupefato: o mundo pode desabar em cima de você, que você não se importa. Bem dizia o nosso Paulo, especialista em tais assuntos, que a fé é a garantia de que se espera, a prova da realidade invisíveis. Hebreus capítulo 11, versículo 1, é que, mesmo depois de tudo dito e vivido, subsistirá a fé, a esperança e o amor. As três primeiras epístolas aos Coríntios, capítulo 13, item 13. Ou seja, se eu tenho fé, se eu confio, se eu acredito, se eu faço as coisas caminhar, tudo se torna mais leve e suave.
a compreensão da era nova na transformação da criatura através da sua moral. Vejamos que nós trouxemos Moisés, né, Jesus, governador da terra. Traz Moisés com o holocausto ali, cometendo atrocidades, mas trazendo revelações que se mantêm até hoje. Vem Jesus, mostra que nós devemos mostrar a outra face através do amor, do perdão e da caridade. Tá? Chega Kardec com a sua revelação, trazendo para nós que existe uma vida além dessa vida, e que esta vida é a vida verdadeira. Ou seja, e o que é que nós estamos fazendo aqui? Qual o sentido de vivermos tantas experiências que muitas vezes nós não compreendemos? Por que tantas dores, tantas agonias, tanto desespero, tanto apego às coisas materiais? Eu digo ao meu filho, à minha esposa, é meu carro, é minha casa, mas eu não digo assim. É a minha fé, é a minha vontade de viver, é a minha vontade de servir, é a minha vontade de querer ver o meu semelhante feliz. Inúmeras vezes nós queremos a felicidade primeiro nossa, e esquecemos do outro. Nós esquecemos das pessoas que precisam. Passamos uma noite de Natal, muitos com banquetes maravilhosos e outros sem nada. Mas por que sem nada? Porque o acaso não existe. Por que não existe? Porque em todo o nosso processo de evolução, em um momento, nós seremos criaturas bastante abastadas. Teremos o supérfluo em nossas mãos. Mas naquele momento em que o supérfluo estiver nas nossas mãos, que eu saiba vivenciar essa nova era através de doar aquilo que eu não preciso ao meu semelhante que necessita. Aí eu não voltarei à terra mais como miserável. Tá? Tem pessoas que são tão ricas que têm apenas dinheiro. Faltam-lhes amor, fé, caridade e, acima de tudo, faltam criaturas que estão em sua volta, buscando amparar e servir a eles, porque eles compram as criaturas, mas não conseguem ter amor nem moral cristã para que as coisas fluam. E é necessário que nós venhamos a compreender que esta era nova é a era da transformação das criaturas, e para que a criatura se transforme, é necessário que ela se condicione na fé, no amor, na caridade e na transformação moral, caminhando num processo de evolução contínua. Lembrando de que nós não estamos sós, o Espiritismo traz o esclarecimento da dimensão maior do amor para que nós nos conscientizemos de que a vida que se faz no futuro é a que nós estamos construindo hoje. Se eu estou hoje tendo a oportunidade de perdoar, de amar, de compreender, de ver um mundo melhor aqueles que estão à minha volta, será que eu devo perder a oportunidade ou voltarei novamente para fazer as mesmas coisas com um aluno que não quer estudar e em si tem a sua rebeldia de não compreender de que o amor e o perdão são as chaves de evolução de todos nós? Meus amigos, vamos compreender, entender e bater sempre na mesma tecla. O amor, a fé, a caridade, o perdão são as ferramentas que precisamos. Tudo que nós temos hoje material vai ficar sobre a terra. Daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar que nós existimos, tá certo? Mas nós, se aqui fizermos a nossa parte, nós vamos passar um bom tempo com muitas criaturas lembrando de nós. Por quê? Porque essas criaturas terão recebido de nós o amor, o amparo. Se puderem fazer neste ano, tirar um momento, vai ao hospital, ouça alguém que está precisando, um amigo, uma amiga, vai fazer uma visita, vai fazer uma prece, um evangelho. Eu garanto uma coisa, que essa transformação fará com que cada um de nós consiga compreender de que essa era nova, ela começa quando nós moralmente começarmos a amar e perdoar os nossos semelhantes. Espero que tenha passado para vocês o entendimento e a compreensão dessa era nova. Se queremos o mundo regenerado, nós temos que regenerar-nos, a cada um de nós nos transformando para que o mundo se torne melhor. Eu convido vocês a levar o pensamento conosco em oração. Pai, mais um ano se inicia, que a luz se faça,
que as trevas se dissipem, que o amor, como essência divina de luz, resplandeça em nossos corações, que a terra conduz. Ser conosco, Senhor, nos momentos de dor e de aflição, nos momentos de solidão, a luz que nos ampara, a luz que nos faz consolar, que nos faz compreender de que o amor, de essência divina, caminhará conosco, Pai. Ser conosco, Senhor, nos momentos em que a dificuldade nos pareça maior, em que nós venhamos a refletir que estamos sós, mas que acima de nós, seres de luz estão nos amparando, nos envolvendo, nos acariciando e dizendo: meu filho, aqui estou, para compreender de que a dor passa. Se tudo passa, isso também vai passar. Na vida, tudo que nós temos é passageiro, mas o sentimento maior de amor prevalecerá sobre todos nós. Compreendendo tu, Senhor, como luz divina, que caminha à nossa frente, e nós caminharemos convosco, junto aos nossos guias e mentores espirituais, na condição de filhos queridos do teu coração. Nós, todos nós, sabemos que somos seres únicos, porque o teu amor é imenso, que esse amor cubra esta terra, tão cheia de dor e de agonia, com seus seres que aqui habitam, presos numa condição de espíritos, ainda ignorantes no processo de evolução, buscando a ascensão do mundo maior. Ser conosco neste amado amparo de todas as horas, para que a luz dissipe as agonias e as trevas da nossa trajetória. Ampare e assiste, Senhor, a todos aqueles que sofrem, onde quer que se encontrem, seja de dores físicas, morais ou espirituais, e que tua vontade prevaleça sobre a nossa. E assim seja, graças a Deus. É com o Senhor, Senhor Arlindo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pela bela prece, pela sua explanação sempre contundente e esclarecedora. Agradecendo ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, à Virgem Mãe Santíssima, à espiritualidade superior, ao nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, e a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco estiveram na noite de hoje, e aqueles que não tiveram a permissão, a oportunidade de estar conosco, que sejam assistidos, protegidos, e que seja feita uma visita ao lar de cada um de nós, levando o equilíbrio, a paz, a harmonia, a cura dos nossos males, alívio das nossas dores, aflições e sofrimentos. Que a espiritualidade amiga possa visitar o lar de cada um e se encontrar um irmão necessitado, que possa ser encaminhado a uma colônia espiritual, a um hospital espiritual, ou ao lugar adequado com as suas necessidades. E que todos aqueles nossos irmãos que se encontram hospitalizados, recolhidos às prisões, aos manicômios, aos reformatórios, às casas de transição, aos leprosários, aos hospitais infantis, sejam assistidos, protegidos e fortalecidos para que faça a sua conversão e torne-se pessoas de bem, de acordo com a vontade do Pai e o merecimento de cada um. E assim, rogamos novamente ao nosso Pai Celestial, à nossa Mãe Santíssima, ao nosso amado Mestre Jesus, ao mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para encerrar o Evangelho da noite de hoje, num clima de paz, harmonia e fraternidade. Que assim seja. Boa noite a todos e um abraço fraterno. Obrigado, meu irmão Juarez. Te vejo quinta-feira. Paz e luz Obrigado.